Quem nunca passou por uma situação de estresse, né? Claro que todo mundo nessa vida corrida acaba passando por um momento muito difícil, mas usado popularmente para descrever o fato de uma pessoa ter alterado o estado de consciência, o surto vai muito além de agir de forma não convencional. Presente em muitas doenças psiquiátricas, inclusive a depressão ou o alcoolismo, o surto psicótico é uma condição mais popularmente relacionada à doença mental. Pois é, enlouqueceu, pirou na batatinha, não diz coisa com coisa, está pinel, deu um piti, surtou. Essas são expressões que podem esconder ou minimizar o surto psicótico, que pode ser uma experiência muito traumatizante para todos os pacientes, seja causado por uma situação passageira ou por causa de uma doença duradoura, como a esquizofrenia, por exemplo. E hoje nós vamos saber o que de fato é um surto, como e quando ele pode ocorrer e o que pode desencadear também. Será que é possível evitar um surto? O nosso convidado é o médico psiquiatra do Espaço Olus, André Gordilho. Doutor André, boa noite. Boa noite. O que podemos dizer, né? Identificar um surto. Alguém surtou. O que de fato aconteceu com essa pessoa? Olha, o surto psicótico é quando a pessoa, em geral, ou seja, está presente sintomas como delírios, né, alucinações e alterações comportamentais. A pessoa desorganiza o comportamento, desorganiza o pensamento e começa a agir de forma estranha, diferente do habitual. Então, assim, a pessoa, às vezes o surto psicótico, quando ele acontece, ou seja, quando ele está na fase aguda, a pessoa pode ter delírios persecutórios, achar que está sendo perseguido, que tem gente, que as pessoas estão tramando contra ele, passa a ouvir vozes, ver coisas, às vezes se isola, deixa de se cuidar, deixa de tomar banho, fica se tranca no quarto, fica agressivo, pega a arma. Então é um quadro bastante complexo que pode ser encontrado em algumas doenças, sendo que mais comumente na esquizofrenia. E esse surto, digamos assim, entre aspas, do dia a dia, né, que a gente convencionou chamar de surto quando uma pessoa perde a estribeira, estoura, explode na frente de todo mundo e faz uma besteira danada. Esse surto do dia a dia não é o surto psicótico que a gente entende na psiquiatria, mas Não. é um tipo de surto também? A pessoa pode estourar por qualquer, assim, por um momento, de agir de forma mais impulsiva. Às vezes a pessoa que tem temperamentos mais impulsivos tende a agir assim no trânsito, estoura, explode numa discussão, mas aí é diferente do surto psicótico, quando a pessoa tem realmente uma patologia psiquiátrica mesmo que está justificando essa síndrome, né? Esse conjunto de sintomas. Agora, o surto, às vezes as pessoas esperam que alguém vai surtar, vai ter um momento como esse, principalmente quem já tem um histórico, né, psiquiátrico ou quem tem na família algum caso de pessoas com esse tipo de problema. Mas ele pode acontecer em pessoas que não têm nenhum tipo de histórico ou que aparentemente estavam muito bem e de repente ela ter esse tipo de comportamento, essa alteração? Quem já tem um histórico prévio, ou seja, já teve algum surto, já teve alguma agudização de alguma patologia, você já pode ficar com a antena mais ligada. Quem tem também parente de primeiro grau, ou seja, filho de uma pessoa que tem esquizofrenia, ou tem um irmão que tem, você também tem que ficar eventualmente um pouco mais atento. Não é obrigatório que a pessoa vá desenvolver, mas tem um percentual de chance bem maior. Quem nunca teve, às vezes a gente não sabe, às vezes você acha que nunca teve, mas tem um tio, um avô, uma coisa que tem uma carga genética. E a gente, às vezes, quando pode desenvolver um quadro psicótico sem necessariamente ter nenhum background genético conhecido, né? Mas pode acontecer em situações de estresse agudo, em situações traumáticas, até uso de drogas, por exemplo, pode desencadear surtos psicóticos. O que de fato ocorre do ponto de vista fisiológico nesse momento do surto? Há uma perda de neurônios? É um processo químico? O que acontece do ponto de vista fisiológico? O que a gente sabe, assim, hoje em dia é que, assim, o neurotransmissor mais relacionado aos quadros psicóticos é a dopamina. Então, numa área do cérebro chamada área mesolímbica, assim, área que é uma área responsável por você tem um aumento de dopamina nessa área, e por conta que também é uma área relacionada ao prazer, então você tem um aumento excessivo de dopamina nessa área. Acontecem alterações a níveis intracelulares, de receptores também, e que se encontra, por exemplo, em imagens imagens funcionais que você tem como a ressonância funcional, etc. Você, em estudos, já mostra que você tem alterações nesse tipo de paciente. Por exemplo, às vezes o paciente que pode ter usado cocaína, ou ele pode, por conta disso, a cocaína leva a um aumento de dopamina nessa área. Então, às vezes, a pessoa pode, num quadro de intoxicação, fazer um surto psicótico exatamente similar a um quadro esquizofrênico, né? E não necessariamente ser esquizofrênico, mas esse
desenvolvimento já pode predispor em que ele possa vir a ter novos surtos. Então não é uma coisa tão simples assim, sabe? A gente sabe assim, teve uma vez, vai ter sempre, mas pode acontecer. Então, nesse caso, passado esse processo, né, ou da intoxicação, ou do estresse agudo, ou pode cirúrgico, uma situação médica, essa pessoa que teve essa primeira crise, ela virá a ter, com que frequência é possível mapear e até acompanhar esse paciente depois? Como fazer isso? Eu acho que, assim, tem que se acompanhar, sem dúvida, esse paciente, porque, assim, o quadro pode ser um quadro transitório, ou seja, ou pode ser o início de um quadro processual, né? Um quadro esquizofrênico, por exemplo. Em geral, você desenvolve os quadros na final da adolescência, início da idade adulta, são os momentos de maior risco, maior risco não, que as pessoas tendem a desenvolver mais, as mulheres um pouco mais tarde, os homens um pouco mais cedo, e quanto mais cedo você desenvolve o quadro psicótico, tende a ter maior gravidade, então, porque você ainda não está com sua personalidade bem formada, então a doença tende a ser mais agressiva nesses quadros mais precoces. Mas assim, desenvolver uma vez, você tratou, aí o que vai depender vai ser a resposta do paciente. Se ele vai responder 100%, ele vai melhorar completamente, ele vai remitir 100%. Se remitir 100% é um fator preditivo de positivo. Se ele não remitir 100%, então já é uma coisa que já tende a gente a pensar que é um quadro esquizofrênico, um quadro processual, porque geralmente não responde 100%. Acho que é importante a gente pontuar só essa diferença entre surto e o acesso de raiva. Eu falei agora há pouco disso. Não tem nada a ver. Porque tem muita gente que utiliza essa palavra, a população tomou essa palavra para si, esse termo aí da psiquiatria, o surto psicótico, para tratar de coisas comuns. Por exemplo, eu fico com raiva e isso aqui surtou. Então, assim, a pessoa não está muito bem, está divagando, ou está esquecendo as coisas por algum motivo, está surtado. É importante diferenciar isso. A gente está descrevendo uma doença séria e as pessoas podem estar dizendo, meu filho surtou ontem, estou preocupado. Na verdade, o surto, o que a gente chama é a agudização do quadro, né? O quadro agudizou. Às vezes, por exemplo, você pega um paciente que tem já esquizofrenia há anos, ele pode passar anos estabilizado e apresentar uma agudização. Essa agudização pode ser chamada de surto. Né? Ele fez um surto psicótico, ponto, né? Ele agudizou a doença. E aí a gente precisa fazer ajustes na medicação para fazer com que ele volte e estabilize novamente, entendeu? Então é diferente do termo coloquial, termo, né, comum de surto. Fulano surtou. Fez uma besteira lá. Aí geralmente é esse acesso de raiva, essa explosão por raiva. Então. Quando eu estava falando em acompanhar, claro, lógico, do ponto de vista médico, mas também, na verdade, monitorar. Ou seja, é possível, tem alguns sintomas, algumas situações que é preciso, olha, essa pessoa não está bem, que vai sinalizando, que você vai observando para prever ou prevenir, se for o caso, o surto. Veja só, a doença, ela não começa do nada, assim, em geral não começa do nada. Então, geralmente, vai avisando, ou seja, as mudanças, elas começam, a pessoa começa a alterar seu comportamento, que era aquele comportamento normal. Você fala, isso é porque tá um menino, é adolescência, é porque tá, enfim, tá aborrecida, porque tá estressado. E a pessoa começa, às vezes, a se isolar, a se descuidar. E então, vai dando avisos, mostrando que tem alguma coisa diferente. Às vezes, a gente não dá a importância necessária a isso. Mas isso só dá importância quando exatamente o quadro toma a gravidade do surto. Mas entre, às vezes, pequenas mudanças de comportamento e você prever que a pessoa vai ter ou não vai ter, não tem como. É difícil, a menos que, como eu falei, olha, tem na família um monte de casos. Aí você começa a perceber que aquela pessoa tá mudando, aí você já vai ficar muito mais atento para não deixar que o quadro se agrave, né? A gente vai voltar a falar com o Dr. André Gordilho, ainda aqui em Frequência Baiana, falar um pouco mais sobre surto psicótico, sobre esses acessos de raiva também, que é outra coisa, são 2 departamentos distintos, e a gente continua conversando ao longo do programa de hoje. Você pode participar, mande sua mensagem de texto sobre a entrevista ou qualquer outra coisa, trânsito também, para 72250. Agora você não coloca mais o BN de Band News antes do texto, não. Você coloca BA de Bahia antes do seu texto, para que ele chegue aqui pra gente. O custo é de 31 centavos mais impostos. Tem também o Twitter, twitter.com/BandNewsFM_SSA. Hoje nós estamos falando sobre o surto psicótico, causas e tratamentos. O nosso convidado é o médico psiquiatra do Espaço Olus, Dr. André Gordilho. Doutor André, em que fase da vida o surto pode aparecer? Há algum momento onde isso pode ocorrer com mais frequência? No início da idade adulta, em geral, assim, é que tendem a aparecer os primeiros surtos, né? Assim, principalmente na esquizofrenia. Mas nada impede que em outras fases, né, possa acontecer também, né?
mais velho, etc., também pode acontecer. E também lembro que não é só a esquizofrenia que cursa com psicose, né? Você pode ter psicose em quadros depressivos, em quadros bipolares, em transtornos dissociativos, enfim, você pode ter outras patologias que podem cursar também com psicose. Agora, tem algumas manifestações aí que são mais comuns, ou seja, a pessoa fica agressiva, que tipo de comportamento ela pode desencadear durante o surto? Assim, para dizer que ele tem que estar delirando, né? Ou seja, delírio e alucinações são os mais comuns. Delírio é uma alteração do pensamento, no qual a pessoa passa a crer em coisas que não são reais, ou seja, você olha para mim e eu interpreto isso como você está preparando alguma coisa para querer me prejudicar, ou querer me matar, ou está se juntando com o Felipe, tal, sabe, para fazer um esquema, etc. As alucinações são vozes ou visões, etc. E é interessante lembrar assim que a pessoa realmente vê aqui, ouve a voz, realmente ela acredita cegamente naquilo. Não há como você convencer a pessoa de que não está sendo perseguida, porque para ela aquilo é 100% real. A mente está confusa. A mente está... Ela vai achar que você está junto com a pessoa que está falando para dizer que não está falando, para deixar ela achando que não está... Por isso que quando o paciente está realmente em crise, está no quadro agudo, não adianta você ir de encontro, tentar convencer ao contrário, bater de frente. Você tem que ir pelos lados, ou seja, com calma e associar a medicação. Aliás, eu queria perguntar algo assim, se alguém surta perto de mim, eu tô na rua, alguém surtou perto de mim, eu tô ali no meio, não sei muito bem o que fazer nesse momento? Sai de perto. Agora é considerado uma emergência, tem que levar para o hospital também? É uma urgência, liga para o SAMU. O SAMU faz o quê? Isso, exatamente. O SAMU, eles fazem resgate. Existem também as clínicas como a Olos, por exemplo, que fazem resgate em pacientes agudizados, né? Muitas vezes os pacientes que quando estão em quadros agudos, eles precisam ser internados, né? A família em geral fica cheia de culpa, cheia de medo, porque o paciente na hora da raiva diz que vai fazer, que vai acontecer, que nunca mais vai olhar, mas tem que entender que muitas vezes a internação é uma necessidade para proteger o paciente dele mesmo, proteger do que ele pode fazer a terceiros, do que terceiros podem fazer com ele, porque o paciente, ele em geral pode ficar agressivo, pode, enfim, se expor a situações de risco, enfim, e várias coisas, até tentando fugir da psicose, tentar se matar, enfim. Então o paciente, ele está consciente de certa forma, ele sabe aquilo que está acontecendo com ele durante o surto, e depois, caso ele foi internado por familiares, quando ele sai do surto, ele tem consciência de tudo que aconteceu? Ele não sabe o que está acontecendo com ele, na verdade está tudo estranho, né? Ou seja, ele sabe, entre aspas, que estão querendo matar ele, que estão perseguindo ele, que estão falando dele, entendeu? É a realidade que ele enxerga naquele momento. E na hora da internação, o paciente fica com raiva, fica revoltado, porque ele não compreende aquilo, porque para ele a realidade absoluta é que está todo mundo contra ele ou outras coisas que podem acontecer. Mas a internação, ela vai atuar entrando com a medicação, estabilizando o paciente, ou seja, a medicação ela entra para tentar consertar, digamos assim, aquela parte que eu falei da dopamina, estabilizar os neurotransmissores, para que o paciente possa... a gente possa, através da conversa, a gente possa, através do diálogo, chegar e dizer, olha só, aquilo ali que estava acontecendo não era uma coisa de sua cabeça, e ele passa a perceber, ele passa a desenvolver o que a gente chama de autopatognose, reconhecimento da doença. Ele reconhecer que aquela percepção que está sendo perseguido, estavam querendo matar, que estavam falando dele, que aquilo é inadequado, que aquilo realmente é inadequado. Então ele percebe isso depois do tratamento. E aí ele também percebe que a internação foi necessária, que as pessoas, na verdade, foi um ato de carinho, foi um ato de amor e não um ato de autoritarismo, de violência, porque não é um ato de violência, de forma nenhuma. Alguém que sofre com surtos pode ter uma vida normal, digamos assim, por exemplo, pode apresentar um jornal ao vivo, como eu e Patrícia fazemos aqui diariamente? Depois do surto, a vida segue bem? Dá para viver normalmente, tranquilo. dá para se adaptar a esse ritmo de sociedade que a gente tem hoje em dia? Alguns casos sim, outros não. Né? Tem casos que fica sempre algum resíduo, né, da doença, ou seja, a doença ela cronifica de alguma maneira. Em outros casos, o paciente remite completamente, né? Isso é variável, depende, assim, mas assim, digamos assim, patologias como esquizofrenia tendem a não remitir 100%, tá? Outras, como bipolar, etc. A bipolar antigamente era considerado um quadro mais simples, mas não é. A gente sabe que tem bipolar, quando não é bem tratado, evolui mal. Então, mas bem tratado, ou seja,
quanto mais cedo tratado qualquer doença, mais cedo diagnosticado, mais cedo tratado, esse paciente tende a evoluir de forma mais positiva, tende a evoluir melhor. Então, trate logo, não espere, sabe? Busque logo ajuda. E é isso, assim, muitos casos, então, podem voltar, ficar bem. Pacientes com depressão grave, pacientes com bipolares, e até alguns casos esquizofrênicos funcionam muito bem, outros não. Isso vai depender muito de paciente para paciente. Agora, algumas pessoas colocam assim, claro, né, na área médica da ciência, mas enfim, vou colocar essa questão, porque algumas pessoas falam assim, pode ser um problema espiritual. Às vezes a pessoa está perturbada, está com a mente, está com a alma perturbada, e ela sofreu, na verdade, é um problema espiritual e não necessariamente algo biológico. É importante chamar a atenção para isso, para a necessidade de buscar realmente uma ajuda médica e sair um pouco também dessa seara, ou isso também deve ser considerado, essa possibilidade? Olha só, com todo respeito aos credos e às crenças, etc., eu acho que, assim, não faz mal nenhum se a pessoa tem sua crença, etc., e vai buscar um alívio espiritual. Porém, não dá para confundir. Ou seja, você não vai tratar um paciente com um quadro psicótico, um quadro esquizofrênico, sei lá, com oração, com banho de folha, não vai, assim, sabe, assim, e assim, qualquer religião séria, e acho que existem pessoas sérias e não sérias em qualquer religião séria, e qualquer pessoa que é sei lá, um ministro ou um religioso sério, ele vai indicar, não, olha só, você precisa se cuidar, né, porque não dá para fazer esse tipo de comentário. Qualquer religião que você vá e diz assim, não, sai do médico, não se cuida não que eu vou resolver, saia correndo porque tem alguma coisa errada. Uma última pergunta, uma dúvida. Pacientes diabéticos, por exemplo, que têm uma baixa na glicemia, eles podem eventualmente passar por um momento de transtorno, e quem está próximo, quem não sabe que aquela pessoa é diabética, pode confundir e levar até para um atendimento psiquiátrico, quando na verdade aquela pessoa precisa basicamente de açúcar? Acontece isso. Eu pergunto isso porque já vi algumas pessoas com transtorno. O paciente ele pode fazer um quadro confusional, né? Pela hipoglicemia, mas isso é facilmente detectável, né? É bem diferente, então. É bem diferente. E assim, uma hipoglicemia tem que ser corrigida logo, porque a hiperglicemia é menos grave, assim, obviamente você não vai deixar o paciente com quadro de hiperglicemia, mas quando ele faz uma hipoglicemia severa, ele pode até morrer. E tem realmente esse momento de confusão. Pode fazer um quadro de confusão. Ok, nós conversamos com o Dr. André Gordilho, médico psiquiatra do Espaço Olus, que falou pra gente aqui sobre o surto, como tratar, como orientar. Muito obrigada, doutor André, por essas informações. Eu que agradeço, muito obrigado.